Olá, tudo bem com você? Está pronta para seguir para mais um áudio falando sobre o Natal? Hoje nós vamos conversar e vamos esclarecer a respeito de uma grande dúvida. Quantos de vocês já ouviram falar que o Natal é uma festa pagã? E aí a gente fica, né? Como é que faz? Sem aquele tempo de ir lá e recorrer aos livros de história, procurar informações, verificar fontes, e na correria do dia a dia ficamos exatamente em cima do muro. Então, o que fazer? É uma festa pagã ou não é? Se é, posso participar disso? Devo, não posso? O que eu vou fazer? Então, esse áudio é para você que está em cima do muro e também para você que já tem uma informação, uma posição para poder reafirmar ou jogar um pouquinho de dúvida aí, né? Conversar é sempre uma boa dádiva, buscar a verdade. A Bíblia diz que na multidão de conselhos a sabedoria. E vamos embora, vamos conversar sobre esse assunto maravilhoso. Natal é uma festa cristã? Mas não era pagã? Vamos lá, como assim? Era uma festa pagã? Para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que voltar lá atrás, lá no Império Romano. E a gente vai lembrar que o Império Romano, ele tinha o hábito de subjugar povos ao redor do mundo. E assim, vocês lembram, né? Na época de Jesus, quantas autoridades e ali os judeus que conspiravam contra Jesus tiveram que recorrer para tentar fazer alguma coisa contra Jesus, porque havia muitas autoridades, né? Muitas subnações ali ajuntadas e debaixo da autoridade do Império de Roma. E ali nós vemos que claramente esse grande império ele absorvia desses povos subjugados não somente o ouro, a prata, as pessoas, o trabalho, não, eles também absorviam as culturas. Então, para eles, isso era uma espécie de patrimônio, eles ficavam orgulhosos disso. Então, eles pegavam para eles essas culturas, absorviam isso e passavam, né, a praticar, eles adotavam isso. Então, no dia 25 de dezembro, havia sim uma festa pagã, que a origem exatamente ela veio dos egípcios, que foram subjugados também ao Império Romano. Então, essa festa chamada de Solus Dei, né, uma festa do sol, o dia do sol, eles cultuavam ao sol, adoravam ao sol, isso já era uma cultura milenar. Então, os romanos trazem isso para Roma. E ali os povos viviam essa cultura, essa idolatria com relação ao sol. Pronto. Era uma festa pagã. Como assim? A gente vai fazer o que com isso agora? O que a gente faz com essa informação? Então, vamos lá. Segue o curso. Vamos continuar aqui. Mas aconteceu que algo muito glorioso, né, veio acontecer no dia 13 de junho do ano 313. O que acontece nesse ano? O imperador, naquela época, o Constantino, ele faz um documento chamado Édito de Milão. Se você quiser procurar mais coisas a respeito disso, tem na internet, muito bom você ler, para você entender o que aconteceu. Na verdade, a mãe do Constantino havia se convertido ao cristianismo. O cenário aqui nesse ano de 313 é um tempo que a igreja ainda vivia uma grande perseguição. Não se podia cultuar ao Senhor, de espécie alguma, de forma alguma. E então, as questões aqui eram de restrição com pena de morte. E aí, Constantino vai fazer um decreto que vai absolver, que vai tirar toda essa opressão de sobre os cristãos, dando legitimidade para cultos, assembleias, para definições de calendário, para uma série de circunstâncias que eram favoráveis ao cristianismo. Então, dar essa liberdade de culto também fazia outras questões de justiça, né? Esse decreto, como por exemplo dar a liberdade de culto era uma das questões, mas também outras questões vieram com decreto, recapitulando aqui a minha linha de pensamento, porque é o seguinte, eles também passaram a receber as suas propriedades, porque quando os cristãos eles eram subjugados e mortos, perseguidos e tudo mais, eles perdiam suas propriedades, então agora as famílias poderiam reivindicá-las, poderiam tê-las, então foi um grande ato que aconteceu ali em 13 de junho de 313, através da vida do Constantino. E então, olha só que interessante. Então, o povo cristão, que não é judeu, que não é romano,
é um povo cristão que está além dos limites das suas nacionalidades, mas um povo que crê em Cristo Jesus. Começa então a vivenciar as suas festas e as suas tradições. Exemplo simples do que é tradição. Há uns anos atrás, no ano, na verdade, de 2012, nós fizemos um evento da Rede de Mulheres da igreja que eu congregava, lá na igreja, na cidade de Contagem, em Minas Gerais. E nós fizemos no mês de novembro, próximo ali do dia 15 de novembro, que é o feriado e tal. Gente, todos os anos já se tornou uma tradição. Eu já estou bem longe da igreja, bem longe até do Brasil, e a tradição continua todos os anos, próximo ali do dia 15 de novembro, existe um grande ajuntamento de mulheres naquela igreja. Se tornou uma tradição, simples assim. São coisas culturais que acontecem com uma frequência. Isso é uma tradição, né? E qual que é o peso disso? Houve uma palavra específica, está escrito na Bíblia que nós deveríamos reunir as mulheres todos os anos naquele próximo dia 15? Não, mas é algo que tem base bíblica para se fazer. Entende a diferença? Quando a gente vai ver que na Bíblia tem base bíblica, mas não há um decreto bíblico. Muitas vezes nós vamos atribuir, quando não está escrito que é necessário fazer aquilo por meio de decreto, não está escrito na Bíblia que você tem que fazer aquilo todos os anos, todos os dias daquele ano, daquela mesma forma. Como não há um decreto, muitas vezes nós vamos religiosamente, de uma forma legalista, absorver aquela informação e dizer: não, vamos fazer isso, isso é algo pagão, isso é algo errado, porque não está especificamente dizendo, por exemplo, que nós devemos montar árvores de Natal. Então, o que acontece? Nós vamos entender que nem sempre aquilo que não tem ordenância bíblica significa ser antibíblico. Muitas vezes tem base bíblica. Compreende, então, o exemplo que eu dei a respeito do que seria a tradição? A partir do conceito, claro, das tradições, como elas se evoluem, como elas se manifestam e as suas origens, eu vou aqui trazer alguns exemplos interessantes. Nós vemos que muitas tradições elas precisam de reformas, né? A sua originalidade ela acaba se perdendo ao longo do caminho. E existem bons motivos para se comemorar, porque existem coisas que a sua origem não eram boas e depois, com o passar dos anos, a tradição então vem mudar essa objetivo da origem, né? Mas existem outras que não. Por exemplo, a festa de Todos os Santos, que se tornou uma bagunça, foi até parar no Halloween e tudo mais. O objetivo dessa festa foi extremamente legítimo. Ela começa como uma forma de memória e de contar, trazer a memória para as próximas gerações, informando, né, as próximas gerações. Durante um dia do ano, os cristãos contavam sobre a morte dos mártires. Gente, como não? O dia dos mártires, você estudar sobre essas pessoas, sobre o que eles fizeram pelo evangelho, é algo muito glorioso. Quer experimentar algo assim? É só você ler livro de mártires. Você tem a sua fé renovada em instantes, né? Eu me lembro uma vez que eu estava numa choradeira, passando um momento difícil, e a minha irmã me presenteou com um livro chamado Entre Lágrimas e Sorrisos, escrito pela Anne Companion, que era esposa do presidente da missão Portas Abertas. E ali, gente, acabou com meus problemas, acabou comigo, porque ler sobre os mártires trouxe vida para mim. Ela recebia cartas de mulheres perseguidas no mundo todo, né? Cristãs perseguidas, e muitas delas morreram. Então, quando eu li aquelas histórias, eu me sentia fortificada. Eu me sentia pronta para lutar pelo Senhor. Mas o que se tornou o Dia de Todos os Santos? Se tornou atualmente uma festa pagã. Então, olha só para você ver a questão da originalidade e o que importa é o que realmente se faz atualmente. Então, existem algumas coisas que precisam de resgate. Vamos lá para a gente poder entender um pouco mais sobre essa questão do trazer, eu posso pegar e viver. Dois pontos a serem observados, e engraçado que os dois estão ali com o apóstolo Paulo, né? Nós vamos ver que é a questão do que Paulo vive lá em Atos 17. É muito interessante, que é a questão do altar ao Deus desconhecido. Paulo, ele vai
se apropriar de algo impuro. Olha só, que interessante, eu sei que isso incomoda um pouco. Nós queremos ser bem santos e isso incomoda. Versículo 23 de Atos 17, ele vai dizer claramente: porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar ao qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aqueles do qual eu lhes anuncio. Então Paulo pega essa apropriação. Ele estava num local pagão, com pessoas pagãs, com uma série de situações onde muitos de nós nem ia passar perto. Ele está lá falando de Jesus. Por quê? Porque Paulo mesmo vai dizer que os deuses não são nada. Então, essa questão quando ele vai falar da carne, quando ele vai falar, né, da questão da Está em consagração dos 1 templos. Coríntios, capítulo 10, e você precisa ler esse texto. É super interessante, era uma situação que o pessoal estava vivendo sobre se era consagrado a deuses ou não. Gente, a questão é essa. Nós podemos sim fazer essa apropriação. E foi o que os irmãos fizeram lá na época de Constantino. Eles pegaram exatamente o feriado, o dia de adoração ao Deus Sol e materializaram, usaram ali aquele dia, como que está escrito em Isaías 9:2, que um povo que andava em trevas viram uma grande luz. E a partir de então, eles começaram a comemorar o nascimento de Jesus. A grandeza dessa data, nesse dia 25 de dezembro. Por quê? Porque já era algo cultural. Já era algo cotidiano, já tinha todo um senso comum, porque as tradições elas precisam ter esse comum acordo, né? Então eles pegaram uma tradição comum e agora traz a verdade do evangelho sobre aquele dia que já existia, que já se parava para refletir sobre esse Deus Sol, e eles falam agora que então chegou a grande luz e eles vão anunciar o evangelho, que Jesus é a grande luz. E o Natal, ele está sempre conectado com luz. Sempre, ou com velas, ou com as lâmpadas, mas ele está sempre recheado de iluminação. Então, é algo que se tornou uma tradição. Não tem um decreto bíblico, mas tem base bíblica para acontecer. Então, nós podemos vivenciar isso. Para finalizar, eu vou te dar um exemplo aqui para te fazer pensar. Imagina você, nós sabemos, né? O carnaval, desde sua fundação, é uma festa pagã, né? Da qual nós discordamos completamente. É uma festa dada à carne, a pecados sexuais, é uma série de situações, né? Totalmente contra. Nós somos contra. Não participamos, não nos expomos, não ficamos nus e fazemos uma série de orgias. Nós não fazemos as coisas e estamos seguros nisso, todos nós concordamos, ok? Mas imagina você que algo sobrenatural acontece. Ó, lembrando que a gente já, os cristãos, né, inclusive cristãos católicos também, fazem os retiros no carnaval. Nós aproveitamos o feriado do carnaval e como somos abençoados com os retiros. Nós vamos, desde a infância, a adolescência, a gente tem essa memória de estar sempre saindo para poder nos alimentarmos mais da palavra de Deus nesse período. Imagina você que toda a nação brasileira se converte ao Senhor. E então o carnaval deixa de fazer sentido como as paradas, né? Os desfiles, acabam as escolas de samba, todo mundo se converte e tá todo mundo no manto santo, falando em línguas e tudo mais. Olha só, um avivamento. E aí tá todo mundo então fazendo o quê? Fazendo retiros de carnaval. Não existe mais o carnaval, agora existem os retiros de carnaval. Ah, maravilha! Você consegue entender isso, você consegue então absorver isso como cultura e consegue organizar esses eventos, é céu na terra, né? Então, cada igreja põe um nome lá, mas o carnaval, né? Se fala agora, o carnaval é uma festa cristã, porque todo o carnaval os cristãos se reúnem. Olha só que interessante. Só que se passam 100 anos, imagina isso, 100 anos que não existe mais desfile de carnaval, não existe uma mulher pelada, não tem bebida, não tem aquele tanto de coisa que acontece, tá tudo, todo mundo crente, tá maravilhoso. Há 100 anos isso acontece. Então levanta alguém e fala, ei, vocês não deveriam comemorar isso, porque isso tem uma origem pagã. Então observa só, nós vamos
interromper um ciclo de algo abençoador porque lá atrás algo foi transformado das trevas para a luz. Faz sentido? Tem lógica nisso? Não, não faz muito sentido. É, não é, não é correto que a gente venha fazer isso. Então, uma vez que havia uma festa, que ela era impura, que ela tinha a intenção de adorar algo desconhecido, e então, como se lentes, né, dos olhos são tiradas, escamas são tiradas, a luz agora passa a brilhar, uma luz verdadeira. O evangelho é exposto e o nascimento de Jesus começa a ser celebrado. Eu não posso agora interromper toda essa conquista para dizer que lá atrás essa tradição começou de uma festa pagã. Amém? Então, eu acredito que tenha ficado um pouco mais claro essa questão das culturas, da tradição e a questão daquilo que sofreu a apropriação. Nós, então, nos apropriamos. Assim como Paulo, lá no capítulo 17 de Atos, ele apropria do Deus, do altar do Deus desconhecido, ele usa para a explanação do evangelho. Da mesma forma, um dia que era uma festa pagã se transforma na festa do nascimento do Filho de Deus. Em todas as outras religiões, nós vamos ver todo o sacrifício, toda a intenção, a força da humanidade indo até o seu Deus, indo até a sua divindade, se esforçando para fazer isso, mas somente no Evangelho, somente no cristianismo, nós vamos ver um Deus se esforçando e vindo, admitindo uma forma humana e vindo até nós. Esse é o grande diferencial do nosso verdadeiro Deus, o nosso único e suficiente Salvador. Ele faz o caminho inverso e ele vem até nós. E esse é um grande motivo de celebração. Ele se fez carne, ele nasceu, ele viveu o processo de um nascimento, de um surgimento, para nos mostrar o caminho na humanidade. Amém? Que Deus abençoe você. Até amanhã com o nosso próximo áudio, que será um novo tema. Espero você lá. Aproveite e compartilhe. Mais pessoas precisam saber dessas informações. Um grande beijo. Até amanhã.